Estou com a Deise aqui, cientista política, e já vejo nosso convidado de hoje. Ele é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, Paulo Ganimi. Paulo, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Boa noite, William. Boa noite, Deise. Boa noite a você que está em casa assistindo a gente ou ouvindo a gente pela rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, eu lembro que em um momento da tua vida, você deu uma entrevista e um jornalista perguntou sobre o problema que você tem, né, que você é portador de escoliose e má formação. E ele questionou você se isso seria uma bandeira sua. E você falou assim, não, isso não é uma bandeira minha não tem nada a ver com a minha história, essa bandeira. Na verdade, qual é a tua bandeira? Olha, essa foi uma entrevista no primeiro dia na Câmara dos Deputados que gerou uma baita repercussão, né? Porque geralmente as pessoas associam uma pessoa com deficiência, que eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, com a pauta da pessoa com deficiência. Limitam as pessoas àquela característica que é mais marcante. Eu sou uma pessoa com deficiência, nasci com escoliose, má formação, fiz mais de 15 cirurgias com menos de 2 anos de idade, outras ao longo da minha vida, mas isso não define quem eu sou, é parte da minha característica. Eu sou engenheiro de produção, fiz economia, trabalhei 15 anos em empresas multinacionais, com gestão, com finanças, com gestão de projetos, tive uma experiência fora, e a minha bandeira é melhorar a vida das pessoas, é dar oportunidade para as pessoas terem uma vida parecida com a que eu tive, graças à educação que eu tive, graças à possibilidade que meus pais puderam. Infelizmente, as pessoas com deficiência no Brasil não têm essa opção, mas também as pessoas que não têm nenhuma deficiência, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para a população como um todo. É claro que a pauta da pessoa com deficiência, e hoje eu, como pré-candidato ao governo, tenho essa sensibilidade também de tratar esse tema. Mas para o Rio de Janeiro, em especial, para o Brasil como um todo, mas acho que o Rio de Janeiro ainda mais, a gente tem que falar sobre 3 temas que são, acho que hoje, os temas que mais impactam a vida de todo mundo. Segurança pública, acho que não dá para falar sobre como melhorar a vida das pessoas no Rio de Janeiro sem falar da violência, sem falar de como combater a criminalidade como um todo, e passa também pela corrupção. E o terceiro tema, que é o tema também do momento para o Brasil, é que a questão da renda, do emprego, do trabalho, ainda mais no momento em que a inflação está altíssima, desemprego, o Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior taxa de desemprego do Brasil, maior da região sudeste. A gente precisa atrair investimento para o Rio de Janeiro, passa, claro, por educação, passa por saúde, passa por infraestrutura, transporte, né? Nossos transportes públicos estão precários, mas hoje, bandeira principal para qualquer cidadão do Rio de Janeiro, dinheiro no bolso e segurança. Sem isso, a gente não melhora a vida das pessoas. E, é claro, no longo prazo, a gente tem que pensar no resto todo. Paulo, antes de passar a palavra para a Deise, deixa eu te explicar a dinâmica aqui. Eu pego o seu nome, coloco na internet e vou pesquisar como se eu fosse um desses 156,4 milhões de eleitores, e na verdade eu sou um deles, para saber um pouco da tua história. Quando eu digito o seu nome e aparece, por exemplo, isso que eu acabei de perguntar para você, mas aparece também. Ganimi diz que Bolsonaro não é santo, mas que rejeita mais Lula, vai contra tudo o que acredito. Qual é a tua posição em relação aos dois? Olha, eu tenho o meu pré-candidato à presidência, que é o Felipe Dávila, aqui do Novo, e acho ele o mais qualificado. Quando Ele você é um cara fala que o assim, Bolsonaro não é santo, por que você fala isso? acho que quem está na política há tanto tempo como ele, vivendo hoje, perto, por exemplo, né, de políticos como Valdemar da Costa Neto, né, de tantos outros ali do Centrão, que já tiveram casos de corrupção, eu acho que é uma pessoa que mostra que está jogando o jogo da política. E até que ponto? Eu não sei. Mas eu não boto a minha mão no fogo, né? Como ele disse que botou a mão no fogo dele, se queimou ali com o ministro. Eu não boto a minha mão no fogo por ele. Eu acho que ele protege os filhos, faz coisas que eu não faria na posição dele. Agora, com certeza, eu entrei para a política, entre outras coisas, por conta do desastre que foi o governo do PT, por conta da corrupção que foi o governo Lula, o governo do PT, contra as pautas da esquerda. Então, assim, quando eu falei isso, foi na entrevista para o Globo, foi justamente porque, assim, eu tenho o meu pré-candidato, eu tenho a minha bandeira, que é a bandeira do Novo, uma bandeira de partido que é liberal, que defende
privatizações, um Estado mais enxuto, que defende um Estado bastante bem gerenciado, com gente séria, como vem fazendo o governo Zema em Minas Gerais, que é o exemplo que eu quero trazer para o Rio de Janeiro. O Romeu Zema faz um trabalho incrível em Minas, isso as pessoas falam isso, os indicadores mostram isso, né, e as urnas vão mostrar mais uma vez agora em 2022, com a eleição dele. Isso é o que a gente precisa no Rio de Janeiro. Esse é o exemplo para mim. Agora, quando você olha o presidente Lula, que para mim é um ex-presidiário que deveria estar preso, absurdo ele ser candidato à presidência. Eu acho que isso representa tudo que a gente não precisa para o Brasil, a volta dele para a presidência da República. Então essa é a minha fala. Eu quero muito que o Felipe Dávila seja eleito, vou trabalhar por isso como pré-candidato e futuro candidato ao governo do Rio, porque eu acredito sim que ele é a melhor opção, os princípios e valores que norteiam meu mandato, né, a minha pré-candidatura e a minha futura candidatura para o governo. Agora, não dá para a gente aceitar a volta do PT e nem do Lula para a presidência da República. Bom, vou te questionar em relação ao teu partido. Você abre mão, por exemplo, do imóvel funcional, auxílio moradia. Uma coisa me chamou muita atenção. Esse ano, no teu gabinete, você tinha 9 pessoas. Passaram 9 pessoas, você tem 6 ativas atualmente. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Porque a gente tem esse princípio. Desde a minha campanha, eu falei em 2018, queria economizar pelo menos 50%, porque o dinheiro é do pagador de imposto, o dinheiro é do cidadão. Esse dinheiro tem que ser usado para saúde, segurança, educação, ou melhor ainda, para ficar no bolso do cidadão, para ele poder comprar comida, pagar suas contas e ter uma vida melhor. Não para usar para cargos que tem que ter assessor. Eu tenho assessor, tem que ter gente para trabalhar comigo, assessor legislativo, comunicação e tudo mais. Mas 25 assessores, isso é geralmente, tá? Não vou generalizar, mas é para fazer agrado político, para ter gente representando para as eleições que vêm ou para pagar dívida de eleição passada. Não faz sentido em 2022, com tecnologia, com internet, com tudo isso, um deputado ter 25. 8 talvez seja pouco, 6 agora também talvez, mas 10, 12, ok, agora 25 em 2022, não dá. Esse dinheiro, isso é falta de respeito com o dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos. Paulo, você morou fora, né? Isso ficou um tempo fora do Brasil, veio para cá, se candidatou, você trabalhou na Shell, na Michelin. O teu partido é o partido do empresariado? Vocês se reuniram justamente para montar esse partido com esse tipo de conduta, de abrir mão de imóvel funcional, auxílio moradia e transformar isso numa bandeira, mas na verdade vocês têm algum outro tipo de financiamento? Olha, eu fiz campanha em 2018 com R$298 mil. Candidato podia gastar até 2,5 milhões, seja de fundo eleitoral, de doação, qualquer coisa. Então, assim, eu fiz uma campanha muito barata. Eu sobrevivo do meu salário e ainda pago apartamento ou hotel que eu fico em Brasília, ando de Uber ou de outros meios de transporte para lá e para cá. Eu não me considero representante de nenhuma classe privilegiada, pelo contrário. Inclusive, nas nossas pautas, nas nossas votações na Câmara, nós votamos contra todos os privilégios, do político, das classes empresariais, de corporativismo, qualquer que seja. Nós trabalhamos pelo cidadão comum, né? Quem tem privilégio? Agora mesmo, né? A gente viu matéria mostrando o Lula ficando em hotel caríssimo em Brasília. Isso que é classe privilegiada, né? Isso que a gente combate, privilégio. A gente é a favor daquele que trabalha, que luta, que consiga seu sustento, seja ele o trabalhador mais humilde, tem que trabalhar muito para isso, ou seja um grande empresário, mas dentro da lei e dentro daquilo que é resultado do trabalho dele, e não de benefícios e privilégios concedidos pelo poder público. Paulo, então, depois desse primeiro embate, depois que a gente dá uma pesquisada e tira essa primeira barreira da frente, né, dando oportunidade a você de falar sobre esses temas, que são temas que acabam aparecendo quando a gente digita o teu nome. É claro que aparecem outras coisas, mas eu acredito que na pesquisa que nós fizemos, isso é o que mais acaba impactando, né, e gerando algum tipo de dúvida. Eu vou passar então a palavra para a cientista política, a Deise Ciocari. Deise, a palavra é sua. Oi, Paulo, um prazer falar contigo. Eu fiz a mesma coisa que o William, né? Eu fui pesquisar o teu nome, inclusive eu fiquei um tempão no teu site, eu vi que tu fez um processo seletivo ali para liberação de emendas, né? Achei sensacional, tudo às claras ali, valor de emenda para quem foi.
Eu achei incrível mesmo. Você acha que se todo mundo fizesse isso, as coisas, a política seria mais convidativa, né? E eu poderia ficar muito tempo conversando contigo, então tu me desculpa se eu for um pouco prolixa aqui, mas realmente eu pesquisei e eu fiquei com muitas coisas para perguntar, assim. Eu vou te fazer 2 perguntas para não me estender e não tomar muito tempo aqui. A primeira, e eu gostaria que tu me corrigisse se eu estivesse errada, mas, de novo, né, eu pesquisei teu nome ali, fui ver como que tu tinha votado nessa PEC das bondades, e tu te ausentou, né? Eu gostaria que tu, eu não sei, pelo menos o site que eu vi ali, teu nome estava como ausente. Eu gostaria que tu me explicasse isso, porque já que o Novo foi um partido que se posicionou contra, né? Então eu queria que tu explicasse o que aconteceu. E aí uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, até ouvindo tu falar, que eu fiquei, até anotei aqui para não esquecer de te perguntar. O Novo realmente é um partido que se propõe a enxugar a máquina pública, né? Eu convivi com alguns candidatos aqui, quando eu estava fazendo uma pesquisa de pós-doutorado, convivi com alguns candidatos aqui em São Paulo, na última eleição, inclusive Diogo da Luz, que foi um cara que não se elegeu, e eu via como ele ia ali no Novo, e vocês tentavam, sabe, era de tudo para realmente enxugar, para fazer uma campanha mais seca, mais econômica, mais apresentando as propostas. Só que daí vem uma outra pergunta para ti. Diante dessa competição eleitoral que acaba se tornando até desleal, com partidos com fundos milionários, como que o Novo pode conseguir reagir a isso? Formar bancadas, por exemplo, nas assembleias? Porque fica difícil, né? A primeira resposta é bem simples. Eu fui diagnosticado com Covid segunda-feira, minha voz está um pouco embargada até por conta disso. Então, eu não pude votar, porque eu estou no Rio, não fui a Brasília. Hoje foi o primeiro dia que eu saí, depois eu estava com Covid desde sexta, né? Diagnostiquei sábado e tudo mais, então eu não pude votar. Mas se você for olhar, no segundo turno eu votei, por quê? Por conta daquela confusão que deu no plenário, parou tudo, por conta da energia, da internet e tudo mais, o presidente Lira ele acabou liberando para todo mundo votar de casa. Então, no segundo turno eu votei contra a PEC, me posicionei, inclusive semana passada, na comissão especial, eu estava lá até de madrugada tentando obstruir essa PEC, que eu concordo plenamente contigo, é um absurdo o que foi feito, sou totalmente contra, assim como o Partido Novo. Né? Eu acho que a gente tem sim que pensar nas pessoas que estão com dificuldade, com fome, com desemprego, mas essa PEC, ela, na verdade, vai gerar um efeito contrário, vai aumentar a inflação, vai gerar vários problemas. Com relação à segunda pergunta, é um desafio, mas é um desafio que a gente vem conseguindo enfrentar. Eu concordo que esse ano o desafio ainda é maior, porque além dessa PEC, tem fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, máquina pública, o governo do Rio, por exemplo, o governador saiu matéria recentemente mostrando que está num projeto social lá, né? Tem 16 ou 18 mil, agora eu esqueci o número exato, de pessoas sendo empregadas sem ter nenhuma transparência com relação a isso, ou seja, cabo eleitoral pago com o nosso dinheiro. Então, isso tudo dificulta. Mas nós elegemos o governador em 2018, que estava com 1%, depois 2%, foi crescendo, e a gente vai ter agora uma vantagem muito grande em relação a 2018. Nós estamos nos debates, por conta justamente da gente ter uma bancada. Nós saímos de 0 deputados, porque o Novo não existia, para 8 na primeira eleição. Nossa meta esse ano é dobrar, no mínimo, a bancada para 16, quem sabe até mais, eleger o governador do Rio de Janeiro, talvez São Paulo, Espírito Santo, e, claro, reeleger o Zema. O cenário é difícil, mas a gente tem a confiança também de trabalhar pelo Felipe Dávila, nosso pré-candidato à presidência da República. Bom, você fala sobre o cenário difícil, né? Deixa eu dar a hora certa para a rede, são 10 horas mais 32 minutos. Você fala sobre esse cenário difícil. Nós temos aí o Freixo, o Cláudio Castro, atual governador. Recebi aqui Antony Garotinho num bate-papo. E o Garotinho falou uma coisa para mim que chamou a atenção sobre o esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Nós tivemos lá aquela farra dos guardanapos e tal. E Garotinho levanta a bola dizendo que hoje nós ainda temos uma corrupção entranhada no governo do Rio de Janeiro. Você enxerga esse tipo de mobilização ou de oxigênio circulando pelo Rio? O oxigênio da corrupção eu enxergo. Eu acho que esse é o meu motivo para ser candidato ao governo. É acreditar que os outros nomes que estão na briga não representam algo diferente, algo novo. Representam os mesmos de sempre, seja porque
estão envolvidos com os mesmos grupos políticos de sempre, que quando você olha 5 governadores presos, o sexto, o Wilson Witzel, que sofreu impeachment, não foi preso, mas foi condenado no processo de impeachment, por corrupção também, não é por acaso. Não é culpa exclusiva desses indivíduos. É toda uma máquina, todo um sistema que está corrompido, até porque não é só no executivo estadual. Nós tivemos 5 deputados estaduais que tomaram posse dentro da prisão. Nós tivemos todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, exceto uma, que foram presos. Então, assim, é toda uma máquina hoje trabalhando há décadas no Rio de Janeiro a favor da corrupção, envolvido cada vez mais outras facções criminosas, como milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho. Recentemente, a gente teve a prisão de 2 delegados, um deles, inclusive, conselheiro nomeado pelo atual governador para a Agenesa, Agência Reguladora de Gás e Esgoto do Rio de Janeiro. Assim, você vê que não é uma coisa por acaso. E isso tudo não muda com os mesmos nomes. E não sou só eu não sou o salvador da pátria. Qual é a diferença do que a gente acredita, que é o que vem fazendo o governador Zema em Minas, que eu acredito que dê para fazer no Rio de Janeiro? É mudar o sistema. É mudar não só a figura do governador, mas os secretários que estão juntos, trazer as pessoas de bem. E eu acredito muito, eu defendo muito uma tese que não sou só eu que falo, mas que você, tanto na Assembleia Legislativa, nas organizações, na polícia, você tem ali um percentual de 10% a 20% de pessoas que não são corrompíveis de jeito nenhum. Você tem 10% a 20% de pessoas que querem fazer os esquemas de corrupção. E a grande maioria está no meio do caminho, que joga o jogo que é jogado, que segue a maré. E a gente precisa mudar o jogo que é jogado no Rio de Janeiro. É isso que a gente acredita. Comigo, com os deputados estaduais, federais, do bem, com as pessoas corretas, com os secretários corretos, a gente consegue mudar esse jogo e trazer as pessoas para perto, as pessoas que querem trabalhar pela população do Rio, pelo Rio de Janeiro de verdade, retomar o Rio. O Rio tem muita riqueza, o Rio tem muita coisa boa, da cultura, a economia, do petróleo, do gás. A gente trabalhou muito pela lei do gás, por exemplo, a parte de tecnologia, eu sou coautor do Marco Legal das Startups. A gente está com um projeto muito legal para transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da energia, da sustentabilidade. Tem muita coisa boa, tem o turismo, tem a natureza, mas a gente precisa resolver os problemas estruturais. O Rio está numa decadência nas últimas décadas. A gente precisa mudar esse rumo do Rio de Janeiro para um rumo de prosperidade, com educação para as crianças. Hoje o Rio de Janeiro é o 20º no IDEB, no Índice da Educação Básica. É uma vergonha isso. Não dá para mudar o Rio de Janeiro com essa educação que está. Como é que pode o Estado que quer pensar no futuro e está tratando assim as crianças do Rio de Janeiro? Não dá, a gente tem que mudar essa realidade. 20º de 27, gente. Isso é uma vergonha, é um absurdo. Deise. Paulo, tu falou algumas vezes aqui na tua fala, são algumas décadas de um Rio de Janeiro bem problemático, né? Não é pouco problema que tem no Rio. Se fosse para elencar, porque assim, tudo que tu falou que tem para resolver, a gente não resolve em 4 anos, né, de um mandato. Por onde tu começaria? Olha, não dá para resolver tudo em 4 anos, isso é certo, mas a gente tem que começar a mudar o caminho. E pensando em mudar o caminho, você tem que trazer credibilidade para o Rio. Acho que essa primeira coisa é credibilidade, juntar as pessoas certas, e as pessoas certas, isso passa pelo secretariado, é claro, e passa pelo segundo, terceiro escalão do governo, mas eu acho que o foco inicial é justamente a junção da criminalidade violenta, né, da violência urbana hoje no Rio de Janeiro, está cada vez maior, tanto em domínio territorial, como também nos crimes do dia a dia que impactam a vida das pessoas, a corrupção, porque isso está cada vez mais conectado. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de eleger gente nova, gente boa, que não esteja ligada a esse crime. Então, acho que o foco é transparência. Você mencionou, né, no meu site, com transparência, com tudo aquilo que a gente faz com as emendas e tudo mais. Isso é essencial. Tecnologia, transparência, uma gestão com rigor, com gestão séria. O governador não é só fazer política, o governador tem que sentar com os secretários toda semana, cobrar resultado, botar gente boa, gente competente, gente séria ali para cobrar resultado e mostrar, porque não tem que reinventar a roda.
Se você olhar, os outros estados estão fazendo coisas boas. O Rio de Janeiro já fez coisa boa no passado também. A gente já foi o 4º lugar na educação do IDEB, por exemplo. A gente já atraiu investimento para o Rio de Janeiro. Não é reinventar a roda, é gestão, profissionalismo e trabalho sério, com gente dedicada. Agora, segurança é fundamental. A gente tem que investir muito nas polícias, a gente tem que qualificar a polícia, melhorar a condição de trabalho para o policial, a jornada de trabalho, a escala do policial tem que ser uma escala que seja boa para ele, seja boa para a população também, tem que trabalhar com tecnologia, tem que trabalhar com o domínio também. Hoje, as drogas e armas que entram no Rio de Janeiro, elas não caem de paraquedas e não são fabricadas no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que trabalhar com inteligência, com cooperação com os outros estados que fazem divisa com o Rio, com o governo federal também, temos que trabalhar junto com o governo federal para as fronteiras, para a Baía de Guanabara. Eu já encaminhei recurso para a Marinha, que controla a Baía de Guanabara. Então, a segurança, eu acho que é um tema fundamental. Agora, a segurança também passa pelo social, pelo domínio territorial, pela moradia hoje, né? Passa também pela educação. E um tema que eu acho que é muito bacana, que impacta a educação, impacta a economia e impacta a segurança, é a formação profissionalizante. É o jovem que está entrando ali na fase adulta, no mercado de trabalho. Você tem que investir naquela formação de 1 a 6 meses, dependendo da formação, você bota o rapaz ou a moça no mercado de trabalho. Você tira ele do crime, você bota comida na mesa e, ao mesmo tempo, você pensa no futuro dele. Isso impacta tudo, da educação ao profissional, a economia do Rio e a segurança pública. Paulo, isso que você está falando, eu já ouvi muito no Rio. Vou fazer 53 anos, sou carioca. E esse discurso, ele no papel, ele é lindo. No campo das ideias, ele é maravilhoso. O Rio está quebrado, falta dinheiro, não é isso? Nós temos regiões abandonadas. A gente, quando fala do Rio de Janeiro, relaciona sempre, pensa primeiro na cidade. Mas, no fundo, você tem uma região serrana com problema de infraestrutura e ocupação desordenada do solo, que é um problema seríssimo, que de vira e mexe traz tragédia, com morte de dezenas de pessoas. Nós temos o interior do estado com as empresas abandonando o Rio de Janeiro. É um outro problema, não só pela segurança, mas por outros problemas de falta de infraestrutura, por questões tributárias, enfim. A situação do Rio é muito complexa. Mas quando você fala isso tudo, eu fico pensando, bom, ele vai precisar, para além do horário eleitoral, ele precisa fazer campanha de rua. E eu sei que o senhor não consegue fazer campanha de rua nas áreas dominadas de milícia, de tráfico de drogas, se não tiver uma comunicação com uma liderança para poder entrar. Então, o processo democrático no Rio de Janeiro, ele está comprometido? William, é prejudicado, eu não diria comprometido. Por quê? Primeiro, temos aqui o canal que nós estamos falando, né, da mídia, dos canais de comunicação formais. Segundo, temos hoje rede social, WhatsApp, todos os meios de comunicação que também fazem com que a gente chegue nessas pessoas. E terceiro ponto, essas pessoas saem das zonas que você está falando. Eu não tenho problema nenhum, eu frequento, rodo, eu já fui a 89 municípios dos 92, vou completar os 92, mas eu tenho rodado muito, falando com as pessoas nas ruas, ouvindo as pessoas, e uma coisa que você tem razão, realmente, muita coisa foi prometida, mas quem tem capacidade de fazer? Quem sabe fazer gestão? Quem bota as pessoas certas para fazer? Não dá para botar secretário que não entende nada do assunto. No Novo a gente faz diferente, faz processo seletivo, secretariado, como o Zema fez, o Adriano Silva, prefeito de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, também está entregando resultado. A gente sabe entregar resultado. Isso que eu fiz na minha carreira toda, no Brasil, fora do Brasil, em grandes empresas, e é o que o Novo faz também. Agora, como é que chega lá também? Essas pessoas, eu concordo contigo, que tem muita gente que mora em zonas que não dá para entrar, ainda mais com esse discurso que eu estou fazendo, que não é discurso só que a gente vai ter coragem de fazer lá, senão é enxugar gelo, a gente vai chegar lá e vai enfrentar a criminalidade sim, mas essas pessoas saem de lá, saem para trabalhar, saem para ir ao médico, saem para acessar o serviço público. Então, nesse momento, você consegue falar com essas pessoas. Então, usando a rede social, usando a mídia tradicional, né, as novas mídias, vocês têm um papel fundamental, é muito importante esse tipo de diálogo que a gente está tendo. Também os debates, como eu já mencionei no início, eu vou estar em todos os debates, e eu acredito muito que com isso a gente consegue chegar lá, como o Zema chegou, e até mesmo no Rio de Janeiro, eu sou o Witzel, né? Paulo. E eu só quero repetir o dele até a eleição. Depois do que ele fez depois da eleição, eu não quero repetir, não. Me diz aí, qual foi a favela que você entrou no Rio? Eu já fui na favela da Rocinha,
já fui na favela do Vidigal, já fui no Turano, já fui em favelas em Teresópolis, já fui a várias delas. Sim, então, claro que agora que se aproxima... Rocinha, Vidigal, Comando Vermelho. O senhor viu alguém armado dentro da favela? E como é que o senhor entrou lá como parlamentar? O senhor entrou com segurança? O senhor fez algum tipo de comunicação com a Associação de Moradores para poder entrar? Exato, com moradores. Associação de moradores ou com moradores. Mas, William, confesso para você que eu entrei, a maioria das vezes, foi antes dessa fase de pré-campanha para governador. Foi principalmente como deputado federal e eu sempre tive acesso e tudo mais. Hoje, isso me preocupa um pouco mais, porque eu tenho falado justamente do enfrentamento com a criminalidade. Eu sei que isso é um receio a mais. Então, por isso que eu falo que muitas vezes é importante você fazer com que essas pessoas, conversar com essas pessoas fora, às vezes, desses lugares. Por quê? Porque realmente começa a colocar em risco. No momento que eu começo a falar de forma mais veemente, com mais acesso, com mais comunicação, chegando nessas pessoas, eu tenho que entender que isso também coloca em risco a minha segurança. Eu não tenho medo de enfrentar a criminalidade, mas eu também tenho que preservar de alguma forma. Se eu quero mudar o Rio de Janeiro, eu tenho que sobreviver para isso, né? Deise? Paulo, tu falou aqui, né, que tu tem os espaços tradicionais, as mídias, para poder fazer com que a tua mensagem chegue. Mas isso também é um espaço que os outros candidatos têm, né? Então, não é um pouco de utopia acreditar que é possível fazer uma política quando os espaços são tão disputados? E aí, uma outra pergunta que eu queria te fazer é sobre esse caso do anestesista do Rio de Janeiro, se no teu programa de governo existe alguma política para as mulheres, porque a gente tem visto um aumento da escalada de violência, mas também com as mulheres, né? Nesses últimos anos a gente tem sofrido, parece que foi institucionalizado o ódio às mulheres de uns anos para cá, então eu queria saber se diante de tudo isso que a gente tem visto, se tu dentro do teu programa de governo tem alguma coisa para as mulheres, algum programa de reinserção ou de educação. Deise, eu acho que a disputa do espaço é super saudável. Inclusive, o que eu gosto é quando o espaço ele é parecido para todas as pessoas, né? Quando a gente consegue ter esse espaço de forma mais igual, ou mais próximo possível da igualdade, porque eu acredito nas minhas ideias, eu acredito na minha história de vida, na minha carreira, naquilo que eu quero, que eu conduzi e construí ao longo da minha vida privada, antes de ser político, e da minha vida pública, como você mesmo mencionou. Quando você vai lá no meu site, você vê transparência, você vê uma forma correta de destinar recursos. Então, isso que eu acredito que a população é inteligente e ela tendo espaço para que todos os pré-candidatos, futuros candidatos, comuniquem da forma mais igual possível, que as melhores ideias, as melhores histórias, as melhores pessoas vão ser escolhidas pela população. Eu confio na população. A grande questão é que quando não tem espaço e quando não tem candidato bom. Quando tem candidato bom, eu acredito que a população vai escolher os melhores candidatos e eu tenho certeza que eu estou nessa lista. Então, nesse ponto, eu não tenho problema com isso. Pelo contrário, eu quero mais é que os outros candidatos estejam juntos comigo, justamente para a gente mostrar a diferença, sem arrogância, mas mostrando a diferença de trabalho, de ideias, de princípios e valores, que é o que a população quer. A população está esperando por isso. Com relação às mulheres, é um absurdo que aconteceu esse caso. A gente está até estudando dentro da legislação o que pode ser feito como deputado federal até mesmo, né, para que a gente minimize esses casos. É uma vergonha, né? Agora, com certeza, eu estou fazendo um plano de governo, inclusive eu lancei nessa terça-feira, né, no meu site, a gente fez um lançamento, uma plataforma virtual também, no metaverso, um plano de governo participativo, colaborativo. Eu tenho várias pessoas que já estão desde o ano passado com a gente discutindo, concebendo, né, plano de governo. O Novo é o partido que mais elegeu mulheres proporcionalmente em 2020. 39% dos eleitos pelo Novo em 2020 foram mulheres. Aqui no Rio de Janeiro, só para você ver, a gente tem 4 diretórios, né, um diretório estadual e 3 diretórios municipais. Dos 4, 3 presidentes são mulheres. E não é por forçação de barra, é porque a gente tem um espaço igual para todo mundo e as pessoas que se destacam têm espaço. E no Novo, as mulheres participam, vem a possibilidade, a gente tem dentro do nosso plano de governo também os nossos líderes temáticos, várias são mulheres, justamente por quê? Porque a gente acredita que tem que ter uma amplitude de ideias. Aí dentro do plano de governo, a preocupação com a mulher
ainda mais no social, ela tem que ser ainda maior, né? Porque onde a gente tem mais fragilidade, muitas vezes está na mulher que é mãe solteira, que tem que trabalhar, tem que cuidar do filho. Nesses casos, a gente falou da educação profissionalizante, da educação também em tempo integral, que é um tema importante. Muitas vezes é na escola que a mulher, que a família como um todo, mas principalmente nesses casos, ela encontra a forma de ter tranquilidade e paz para que o seu filho esteja no local adequado, com alimentação adequada, com educação. E não é só a escola em tempo integral, aquela escola que o aluno às vezes nem quer, que aumenta a evasão escolar. Educação em tempo integral, tudo isso a gente está pensando também nesse lado. É claro, na área da saúde isso é fundamental também. Então, assim, o pensamento, como eu falei lá em 2019, na verdade, quando eu fui eleito, eu não trabalho só para a pauta da pessoa com deficiência, eu trabalho para a população. E é claro que quando a gente entende as pessoas, conhece os dilemas, a gente entende sim que há parte da população que tem necessidades maiores do que outras. Isso vale para a formação, tanto das mulheres como também das pessoas com deficiência. Eu tive a sorte, né, de ter uma família, minha mãe, meu pai, que conseguiram me dar uma educação, uma saúde de qualidade e que me permitiram hoje não só ter sido um profissional de sucesso na iniciativa privada, e hoje ser deputado e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Eu quero isso para todos. Eu quero que todos tenham esse acesso. Eu quero que todas as pessoas, né, com deficiência, sem deficiência, tenham esse acesso, tenham essas oportunidades. E as mulheres são o exemplo, são elas que, poxa, minha mãe, né, se eu sou hoje quem eu sou, é graças à minha mãe. Meu pai também teve toda a sua importância, mas na hora do vamos ver, quem estava ali do meu lado era minha mãe. Eu acho que isso é uma importância muito grande. E hoje, é claro, também não posso esquecer da minha esposa, né, também, que é alguém que me dá muito apoio, está sempre comigo, está sempre contribuindo também nas ideias e também na pessoa que eu sou hoje. Paulo, você falou sobre a situação financeira do Rio de Janeiro, né, e sobre os investimentos na área de segurança pública. E eu fui puxar as tuas emendas, né? Você transferiu 1.295.683.000 para o Ministério da Justiça e Segurança, desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade. Logo depois, eu vejo verba para a área de saúde, para outros municípios do Rio, sem ser a cidade do Rio de Janeiro, mas como, por exemplo, Teresópolis. Eu vejo Ministério da Cidadania, redução da demanda por drogas no estado do Rio de Janeiro, R$481.349.000. Ou seja, dinheiro tem. A gente só não sabe como pegar esse dinheiro no governo federal e aplicar no estado, é isso? Acho que os dois. Na verdade, se você olhar a distribuição de recursos entre saúde, segurança e educação, a segurança fica aquém das demais. Então, tem dinheiro sim, tem esses recursos das emendas parlamentares, como você mencionou, além desses que estão no site, que estão na lista oficial também, tem as emendas de bancada, e nas emendas de bancada nós distribuímos para cada deputado destinar de alguma forma. Eu coloco muito recurso também na PRF, nas forças de segurança, na Marinha, como eu mencionei. Então, tudo isso tem. Agora, falta gestão também, mas eu acho que falta recurso sim. E uma coisa que eu acho que é fundamental, acho que, na verdade, duas coisas fundamentais na segurança que eu não mencionei. Além da questão do governo federal, tem que pensar o seguinte: hoje, o Rio de Janeiro, ele tem uma criminalidade que não é só para alimentar e não é só alimentada pela população do Rio de Janeiro. As drogas que vêm para cá, elas não ficam aqui. Tem drogas que são exportadas para os outros estados e também para a Europa, por exemplo. Então, o problema das drogas, do combate às drogas, não deveria ser enfrentado apenas pelo governo do Rio. O governo federal tem que ajudar, o governo dos outros estados também tem que ajudar. Agora, isso não pode ser desculpa para o governo do Rio não fazer sua parte. Assim como também, por exemplo, recentemente, né, a decisão do Fachin de que teriam várias limitações para fazer operações nas favelas. Eu sou contra. O que o governo do estado fez? Nada, não foi lá para tentar barrar isso. Mas isso é desculpa para que a criminalidade esteja aumentando? Não. Até porque ela vem aumentando antes disso. Mas tem que ir atrás disso, tem que ser contra isso? Tem. Falta dinheiro? Falta. Mas falta gestão. Falta também a priorização. A gente não prioriza hoje parte das coisas que deveriam ser priorizadas. Na saúde, na segurança e na educação.
Agora, Paulo, antes de passar a palavra para Deise, você falou das operações policiais e dessa determinação do Fachin, mas eu tenho observado nas últimas 2 ou 3 semanas, nós estamos tendo várias operações no Rio de Janeiro com COR e BOPE. Você acha que esse tipo de operação voltou agora por uma questão eleitoral? Com certeza tem impacto eleitoral, sim. Quer mostrar justamente porque a população está percebendo que a violência aumentou, principalmente a violência do dia a dia, assalto nas ruas, roubo de carro, roubo de celular, isso tudo está gerando uma repercussão muito grande aqui no Rio de Janeiro e a população está incomodada com isso. E eu acho que essas operações que estão acontecendo agora são uma reação do governador para tentar mostrar nós estamos fazendo alguma coisa. Mas eu acho que tem um efeito muito eleitoreiro, sim. Agora, tem que fazer, né? Claro, com todo o protocolo, seguindo a risca, né? Fazendo tudo certinho, mas tem que fazer. Deise? Paulo, eu vou fazer uma pergunta que eu anotei alguns dados aqui enquanto tu estava falando, porque eu vejo que tu vai muito na confiança de que pode disputar os espaços públicos de igual para igual com os outros. Então, eu fui lembrando de alguns dados aqui que eu estudei, eu vou te passar e aí eu te faço uma pergunta. Tá, os estudos da ciência política, eles indicam que o Brasil é um dos países que tem a menor adesão de conhecimento da população, ou seja, a população é uma das que menos se engaja com política. O conhecimento dela também é muito baixo. E esses estudos demonstram que a maioria das pessoas, a maioria dos eleitores aqui no Brasil, ele decide o voto nos últimos dias, às vezes na última semana de eleição e até no último momento. A identificação partidária brasileira, ela já foi de 76%, hoje ela é de 43%. Aí eu te pergunto assim, e a nossa política é clientelista, como tu mesmo falou, principalmente no estado do Rio de Janeiro, com décadas de problemas. Eu te pergunto, diante dessa baixa identificação partidária, principalmente, não é um pouco de ideologia tua acreditar que esses espaços que são iguais para todos podem fazer a diferença? Que o eleitor vai olhar e vai dizer, não, o Novo é um partido diferente, então eu vou votar no Novo, mas a identificação partidária é muito baixa e o conhecimento também. O eleitor, ele decide o voto nos últimos minutos na emoção, e normalmente quem aparece mais é quem leva mais vantagem, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, assim, não é um pouco de ideologia tua acreditar que pode disputar esses espaços em pé de igualdade? Com certeza tem um lado de ideologia, de otimismo, né? É lógico, eu não voltei para o Brasil e fui eleito deputado federal do nada. Quando eu voltei, muita gente falava isso para mim também. Paulo, poxa, você pode ser ótimo, bem intencionado e tudo mais, no máximo vai fazer 15 mil votos. Eu fiz 53 mil. Na primeira eleição, gastando 298 mil reais. Tudo bem, o jogo agora é mais difícil, mas proporcionalmente também eu estou mais preparado, tenho mais conhecimento, tenho mais estrutura do que eu tinha em 2018. Então, assim, se eu em 2018 não era conhecido, não tinha rede social, não tinha esse espaço que eu tenho na mídia hoje, não tinha meu trabalho como deputado federal, fui eleito. Ninguém acreditava, ou pouca gente acreditava. E eu fui eleito. Agora eu preciso fazer proporcionalmente algo maior, talvez seja. Mas, assim, se eu não acreditar, o que vai ser do Rio? Vou deixar o Rio na mão do Freixo, por exemplo? Não, eu não quero isso. Então, eu prefiro ir lá, fazer minha parte, trabalhar muito, contar com as pessoas, contar com a população do Rio de Janeiro, acreditar nas pessoas. Né? Eu quero que as pessoas acreditem em mim, mas eu preciso primeiro acreditar nas pessoas, acreditar que as pessoas não querem mais do mesmo, que as pessoas estão de saco cheio da política do Rio de Janeiro, mas dos políticos do Rio de Janeiro. É isso que a gente tem que mostrar. A política é importante, é a política que vai melhorar a saúde, a segurança, a educação do Rio de Janeiro, infraestrutura, transporte, que está uma vergonha. Mas as pessoas têm que tentar mudar. E eu acredito que eu represento essa mudança, a mudança para o bem, a mudança que sabe fazer, como eu já mencionei anteriormente. E é isso que a gente quer. Eu estou fazendo a minha parte. Tem muita gente me ajudando, tem muita gente querendo essa mudança, e eu espero que, com o passar das eleições, da campanha, começando a campanha, nos dias passando, com acesso à comunicação, com o debate, a gente consiga mostrar, gente, o Rio tem esperança, o Rio tem salvação. Do jeito que está, não vai ficar, até porque vai piorar se a gente não mudar. E eu quero dar essa oportunidade. Eu quero ser parte dessa opção, dessa esperança para o Rio de Janeiro. Sim, eu quando nasci, como eu falo assim, eu não falo muito disso, mas as pessoas falam, os médicos falavam, o Paulo não vai andar, o Paulo não vai sentar, vai ter problema neurológico. Era isso o meu prognóstico. E hoje não foi esse o resultado. Quando eu voltei para ser candidato a deputado federal, você não vai ser eleito, vai fazer 5 mil votos, 15 mil votos.
não vai ser eleito. Eu fui eleito deputado federal. Por que eu não vou acreditar nas pessoas? Por que eu não vou acreditar no Rio de Janeiro, que a gente pode mudar esse Rio de Janeiro, que é um Rio super rico, tem riquezas culturais, riquezas intelectuais, né, de ideias, riquezas naturais. Agora, eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar muito, tem muita gente confiante, tem muita gente querendo ajudar. Agora, cabe à população também fazer parte dela. E eu acredito que vai fazer. Dando opção, a gente vai fazer. Atenção, Rede Jovem Pan, são 10 horas e 59 minutos. Paulo, a Deise tocou num ponto importante, né, desses teus adversários, e aí eu senti na tua fala, quando você fala assim, eu vou votar no Freixo, o Freixo tem uma história na política do Rio de Janeiro aí, esteve à frente da CPI das milícias, é um cara que está muito voltado para o social. Quando você fala assim, eu vou votar no Freixo, qual é o grande problema do Freixo na tua análise? Eu não vou votar no Freixo, não, tá? Não, você falou, eu não vou votar no Freixo, não, porque o Freixo... o jeito que você falou, então assim, eu senti uma certa... Uma provocação, resistência, ou talvez seja o seu alvo político. Olha, o que o Freixo representa como deputado estadual no passado e como deputado federal? Contra o marco legal do saneamento, que vai levar água e esgoto tratado para a população. Contra o marco legal das startups. Contra a reforma da Previdência. Contra todas as pautas que levam e geram emprego e renda para a população. Contra a lei do gás. Eu acho que ele mostra que ele é contra o progresso. A favor, vota... Ele, por exemplo, o pacote anticrime, que era originalmente do Moro, que foi para a Câmara, foi totalmente destruído, virou um pacote a favor do crime. Quem foi que liderou isso? Um dos líderes dessa deturpação do pacote anticrime na comissão, no grupo de trabalho, foi ele. Então, assim, ele defende tudo aquilo que eu sempre fui contra. Tudo. Antes de ser político, hoje como político. Então, assim, ele ser governador do Rio é ser contra o Rio, na minha opinião. Mas, assim, eu dei o exemplo dele, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu sou contra os outros pré-candidatos também. Senão eu não seria candidato. Né? Senão eu não estaria aqui. Se eu achasse que estava tudo bem, tudo ótimo, eu ficaria em casa. Mas não, justamente por eu achar que o que eles representam, por fatores diferentes, por motivos diferentes, são as coisas que eu não acredito que são as coisas necessárias para o Rio de Janeiro, que hoje eu sou pré-candidato ao governo do Rio. Deise? Paulo, em relação a esse questionamento todo que a gente tem tido sobre as urnas eletrônicas, eu queria saber o que tu pensa sobre isso, se é válido esse questionamento e até onde essas ameaças do presidente Bolsonaro, elas atentam ou não à democracia. Deise, eu acho que o debate é um debate técnico que existe há décadas no Brasil, foi aprovado 3 vezes, se eu não me engano, anteriormente, e seja por veto presidencial ou decisão do TSE, não foi adiante. Então, eu acho que o debate do voto auditável, ele é super válido. Eu acho que ele ganhou um calor psicológico e eleitoral desnecessário, que foi, eu acho que, na minha opinião, o que até contribuiu para que ele não avançasse. Se você for olhar, o PDT, desde um caso histórico com Brizola, defende o voto impresso, e foi contra agora. Então, eu acho que o momento, a forma da condução do tema foi ruim, mas eu acho que o debate ele é válido. Eu acho que no momento em que a população, se a população se sente ameaçada ou não se sente segura com o modelo eleitoral, ela deve sim questionar e colocar em discussão isso. Agora, pelos meios democráticos, pelo Congresso Nacional. Eu votei favorável ao voto no plenário, justamente porque era um texto bem simples, tranquilo, que falava que o voto deveria ser auditável. Agora, eu não concordo com qualquer ameaça que porventura venha a ter de qualquer pessoa a qualquer risco à democracia. Isso não, mas eu acho que a discussão do voto auditável ele é antigo e deveria ter, mas de uma forma até mesmo não vinculada à eleição de 2022, mas de uma forma mais serena. Paulo, você falou que morou fora. Onde você morou? Eu morei 3 anos e meio na França e 1 ano e meio nos Estados Unidos. Tá. A gente sempre tem um ping-pong aqui no final. Você topa participar? Claro. Eu gosto de jogar ping-pong também. Então, vamos lá então. Milícia. Milícia tem que acabar. Tráfico de drogas. Também tem que acabar
velocidade, os dois. Complete a frase. Bandido bom é bandido? Preso. Interior do estado do Rio de Janeiro. É fundamental para o Rio de Janeiro, e isso é uma das coisas que eu venho falando sempre. A gente vai desenvolver o Rio, desenvolvendo o interior do Rio. Favelização das cidades. É um problema que a gente tem que resolver com habitação, urbanização, com regularização fundiária. O que é família? Família, acho que é o princípio de tudo. A origem, a nossa base de sustentação, aquilo que também dá dimensão do que a gente quer para o futuro também. Antony Garotinho? Um exemplo do que não deu certo no Rio de Janeiro. Cláudio Castro? Um exemplo de alguém que caiu de paraquedas e não é o que o Rio de Janeiro precisa para o futuro. Contravenção? Contravenção tem que acabar também. Jogo do bicho em cada esquina do Rio. É um problema que a gente tem que enfrentar e que, na verdade, mostra que o Estado não consegue fazer sua parte. Unificação das polícias? Não. Quem manda na PM? Olha, quem manda deveria ser a população através do governo do Rio. Deveria ser assim. Transporte público? Tem que ser integrado, tem que ser de qualidade, tem que ter parceria público-privada de verdade e não só jogar responsabilidade em cima das concessionárias, como o governador vem fazendo. Principal qualidade do Estado? Seu povo, a cultura, a beleza, as riquezas, o carioca. Maior problema do Rio? A corrupção. Nós conversamos com o pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, Paulo Ganimi. Paulo, obrigado pela gentileza, pelo bate-papo. Espero encontrar o senhor numa nova oportunidade com os outros candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E é muito bom recebê-los aqui. Eu gostei muito também, muito obrigado a vocês dois, a vocês que estão em casa também, principalmente porque vocês estudaram e mostraram, falaram de coisas de verdade, né, de temas importantes. Eu acho que isso qualifica muito o debate. Muito obrigado e acompanhe a gente aí do futuro, nas nossas redes, no WhatsApp e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Valeu, Paulo. Obrigado, uma boa noite para você.